Boa noite a todos, obrigada pela presença de vocês. Hoje o nosso convidado é Leandro Barbosa. Dou a palavra para o Leandro. Leandro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a palavra é sua. Fico honrado, boa noite a todos. Fico muito honrado pelo convite, mediante a tantas situações, né, corriqueiras do dia. Receber um convite dessa magnitude é uma honra, né, principalmente para a área de segurança do trabalho, a qual eu represento, a qual eu sou profissional já há quase 10 anos, e é um orgulho poder participar de um evento dessa magnitude. Então, muito obrigado pelo convite. O tema proposto a mim sobre saúde e segurança do trabalho, da medicina, é muito importante nos dias atuais, né? Aos quais nós estamos vendo cada vez mais as doenças relacionadas ao trabalho, aos acidentes, as evoluções de estatísticas que nos arremetem a pensar muito mais no colaborador hoje. Então, falar um pouco sobre essa condição, nós precisamos primeiro entender datas que são marcos dentro da saúde e segurança do trabalho, né? Porque teve um período que se iniciou apenas para as condições voltadas à saúde dos colaboradores. Então, teve datas que são muito antigas, que talvez grande parte da população ainda não tenha o conhecimento, e grande parte dos próprios profissionais da área de saúde e segurança do trabalho também, né? Que, por exemplo, no ano 350 a.C., Aristóteles, ele foi o primeiro registro que temos de estudos relacionados à saúde do colaborador, que ele começou a investigar essa questão dos mineiros, né? O adoecimento que estava acontecendo por parte dos mineiros. Também entre mais ou menos ali 375 a.C., Hipócrates, né, começou a fazer reconhecimento e verificar a condição de envenenamento através do chumbo ainda dos mineiros. E nesse período, né, nós tivemos uma lacuna muito grande e só se teve depois, no século I, que foi Plínio e Galeno que começaram a realizar os envenenamentos, né, através do enxofre, do zinco e dos vapores ácidos, que aconteceu em Roma. Então, nós já tivemos só nesse meio tempo, nós tivemos uma história relacionada à condição de saúde do colaborador até mesmo antes de Cristo. Porém, nós tivemos vários saltos na história que nos deixaram uma lacuna em aberto com relação às evoluções da doença. Mas o mais interessante é que nós começamos a entender que a segurança do trabalho e a medicina, ela se faz eficaz, uma vez que, se nós não cuidarmos da saúde dos colaboradores, arremeterá também a questão, né, do custo, né? Na Alemanha, no ano de 1473, começou-se as doenças dos ourives, que são aqueles profissionais que manipulam o ouro para poder fazer joias, e começou a entender que muitos começavam a ter problemas respiratórios devido aos gases, porque é usado mercúrio, toda essa questão, o ouro vai para o aquecimento, é inalado. Então, isso contribuiu muito para a condição a quais os profissionais acabaram, de certa forma, se tornando aí também pessoas que adoeceram, né? Então, nós tivemos também, em 1556, o pai, né, da geologia como ciência, que começou a entender a condição pela quais os colaboradores sofriam. E pôde-se perceber que o laborar do colaborador estava influenciando muito, de uma forma muito grande, também na falta de condição ao qual ele estava, né, para realizar. Bernardino Remanzi, na Itália, escreveu o tratado, né, que fala sobre as condições da medicina ocupacional.
Foi aí onde tomou-se a maior notoriedade com relação à condição da medicina nessa questão dos colaboradores. E em 1775, Percival Pott, na Inglaterra, descreveu o câncer dos limpadores de chaminé. Por quê? Porque em espaço confinado, hoje, né, nós conhecemos como dentro da norma NR33, que fala sobre espaços confinados, e existem algumas empregabilidades com relação a esse tipo de trabalho. Armandado, iluminação, quando necessário, cilindros, que naquela época não tinha. Então, os colaboradores acabavam inalando todo o que ficava dentro da chaminé e durante o seu trabalho de limpeza. E isso constituiu muito na questão do câncer para muitas pessoas. E nós tivemos um marco também que em 1801 na Inglaterra descreveu as condições de higiene e a higiene do trabalho, que aí foi começar um mais profundo com relação ao que os colaboradores precisavam, né, para poder executar sua atividade de uma forma maior, garantindo aí sim uma questão de segurança para que a saúde dos colaboradores estivesse bem. Mas só em 1802 foi instituída na Inglaterra a primeira lei de proteção ao trabalhador, a lei de saúde, né, de saúde e moral de aprendizes. E também foi instituída nesse ano a jornada de trabalho, que era de 12 horas. Então, o que mudou nessas características? Agora nós tínhamos na história um marco onde, em 1802, esse marco ele trazia a questão de segurança dos trabalhadores, a questão de jornadas de horas não mais tão excessivas, que poderiam trazer ao colaborador uma maior produção e uma melhor qualidade de vida. Tudo que nós vimos até aqui, né, até 1802, foi apenas as preocupações médicas. A partir de 1802 é que nós conseguimos adquirir o conhecimento para falar também da segurança relacionadas ao trabalho. Em 1831, também na Inglaterra, descreveu as doenças relacionadas ao trabalho de uma forma geral, tanto pelo esforço físico, pela má postura, pelo excesso de peso, pela lesão repetida, né, por esforço repetido. Aí, em 1803, né, foi criada a Lei da Fábrica, lá na Inglaterra, onde conseguimos, né, com um grande... Por que eu falo conseguimos? Porque eu faço parte dessa história também. Talvez não nos tempos antigos, mas hoje nós temos a oportunidade de ajudar a escrever uma história diferente com relação à saúde, à medicina e à segurança do trabalho. Então, eu como um profissional, eu me incluo em toda a história. Talvez não como um personagem real dos tempos aos quais citados, mas hoje eu vivo isso e posso pontuar que as evoluções elas foram muito e muito e muito grandes, né? Como eu falei, a gente teve a evolução, né, da lei da fábrica, que é a promulgação dos atos fabris, que passou a considerar que as doenças elas poderiam ser evitadas. Então, em 1833, nós começamos a entender que as doenças poderiam ser evitadas, assim como nós fazemos nos dias de hoje. Nós olhamos, né, num ar preventivo, ao qual nós sabemos que o acidente ele pode ser evitado ou minimizado, e olhamos também em virtude da própria doença, que pode ser evitada uma lesão na coluna, pode ser evitado, de certa forma, uma lesão causada pelo acidente. Então, o que nos arremete a essa questão? Que tudo é uma questão preventiva. E desde 1833, aliás, desde 350 a.C. até 2022, que a grande questão aí é o quê? A prevenção. Em 1840, realizou-se um estudo sobre as condições de saúde dos colaboradores, inclusive na indústria têxtil. Então, nós tivemos um estudo relacionado e o quanto isso afetaria a vida dos colaboradores ao longo da sua jornada laboral.
Em 1842, né, nós tivemos as condições sanitárias da classe trabalhadora. Isso especialmente na Inglaterra, né? Em 1862 ocorreu a primeira regularização com relação à saúde e à segurança do trabalho, que é a Organização Mundial, Organização Internacional do Trabalho, né, a OIT. Em 1865, a lei da indenização ela foi obrigatória, ou seja, se o colaborador se machucasse em virtude do seu trabalho, as empresas eram obrigadas, né, até como o dia de hoje, a indenizar o colaborador. Mas olha o fato, como se estendeu, como demorou para que isso fosse reconhecido. Em 1867, né, o trabalho de crianças era excessivo às horas. Então, quando a gente fala, hoje eu trabalho infantil, mas é uma jornada que começou muito antes, que a saúde dos colaboradores, né, que naquela época eram até crianças que trabalhavam em situações extremamente caóticas e arriscadas, começou a ter um olhar diferenciado. Em 1886, a Revolução de Chicago, ela trouxe essas questões que foi as ações trabalhistas, as organizações trabalhistas, e, posteriormente, aos movimentos sindicais. Então, essas instituições que faziam a questão de verificar, de inspecionar, começou a ganhar força através daí. Só que onde que o Brasil entrou nessa história, né? Para a gente conhecer um pouquinho da história da segurança no Brasil. O Brasil só começou a ter os primeiros indícios de segurança do trabalho no ano de 1891. E ao que se deu, né, essa questão do Brasil começar a olhar, justamente foi o quê? A questão do trabalho infantil. O trabalho infantil começou a ser olhado de uma forma, com um olhar mais crítico. Qual era a questão dos profissionais que você estava formando no futuro? Crianças que já estavam expostas a um risco, a uma condição de trabalho insegura, muitas vezes, sem um mínimo de atendimento, que seriam os futuros profissionais de amanhã já doentes. Em 1897 foi introduzido a compensação, a lei de indenização devida ao trabalhador em caso de incapacidade por motivo de acidente. Isso entre a implantação e o olhar de segurança do Brasil, né, e tudo isso acontecendo lá fora. Em 1898, né, Thomas Legge, ele foi o primeiro médico inspetor de fatores de acidente. Em 1911, começou a implantação da maior amplitude do tratamento médico industrial, onde começou-se a fazer uma investigação mais aprofundada sobre essa condição dos colaboradores. Só que de 1891 até 1920, o Brasil teve muitas greves, porque os colaboradores começaram a entender, através das suas organizações e das organizações voltadas ao trabalho e à própria formação de sindicato, que haveria necessidade de condições melhores. Então, voltado a isso, em 1948, entrou a Organização Mundial da Saúde. Ela foi criada, aí a partir daí ela começou a olhar com um olhar mais atento, mais crítico, através de juntas, né, de profissionais relacionados à saúde, e começou a ter os impactos. Em 1960, né, a portaria 319, de 20 de dezembro de 1960, regulamentou-se a questão do uso dos EPIs. Então, quando a gente fala de equipamentos de proteção individual hoje, muitas pessoas falam o seguinte: começamos a ouvir falar de EPIs dos últimos 10 anos, dos últimos 15 anos. Não, já é um fato constatado e regulamentado desde 1960. Porém, né, a sua obrigatoriedade só começou a se dar, né, realmente numa questão mais afinco, quando entrou-se as normas regulamentadoras que
ao longo dessa linha do tempo, eu vou passar certinho. Então, em 1966, foram criados, né, conforme a Lei 5.000... Só um segundo. 5.161, de 21 de outubro, a Fundacentro, né, a Fundação Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, a atual Fundacentro, que hoje ela regulamenta muita parte com relação a realmente essa questão de saúde ocupacional, higiene ocupacional dos colaboradores. E, em 1972, a portaria 3.237 do Ministério do Trabalho, de 27 de julho, foram criados os Serviços de Segurança e Medicina do Trabalho nas empresas. Ou seja, as empresas começaram a ter, né, uma portaria ou uma normativa a começar a seguir. E isso impactou muito no desenvolvimento, de uma forma bem geral, aí, em relação a como se deu o andamento da segurança do trabalho. Então, nós tivemos, nesse meio tempo, decretos, né? Para quem não sabe, a consolidação aí, né? O decreto que a gente chama de 1º de maio aí, ele nasceu em 1943, e em 1944 também foi promovida a reforma das leis do acidente de trabalho. Em 1953, só voltando um pouco às datas anteriores apresentadas, a portaria 155/53, de 21 de julho, começa a regulamentar as questões de autuações de comissão interna, né, que é a CIPA. Então, até a questão aí CIPA, ela é bem antiga, tá? Nós, de uma forma bem abrangente, começamos a ter a comissão para poder tratar essas questões de acidente, não ficar a encargo somente do empregador, mas dos próprios colaboradores, a fiscalizar, a ajudar a entender quais são os riscos, o porquê, como, né, de certa forma, poderiam ser evitados. Aí nós temos um marco em 1972, que o Ministério do Trabalho criou o Serviço de Segurança, né, nas empresas. E em 1974 foram iniciados, enfim, os cursos de formações para as funções, né, para os profissionais de segurança do trabalho. Então, a profissão de segurança do trabalho, engenheiro, técnico, foram criadas já em 1974. E a criação das normas regulamentadoras foram em 1978. Então, o técnico de segurança do trabalho praticamente atuou aí durante quase 4 anos sobre o norte das investigações realizadas da CIPA. Por isso que a CIPA hoje ela é tão importante para a área de segurança do trabalho. É por isso que ela é tão importante para as empresas, porque é um olhar clínico daqueles colaboradores que estão expostos aos riscos, que estão ali e que precisam também cobrar não só a condição de melhoria, mas a condição dos seus colegas de trabalho aos usos dos EPIs, a não se colocar em situações de risco, né? A não ter comportamentos de riscos. Então, a CIPA, ela é responsável por essa parte. E ela também tem um grande peso, né, na disseminação dos assuntos relacionados à segurança do trabalho. Então, em 1978, a criação das normas regulamentadoras, que deu início aí, né, à Lei 3.214, que na ocasião foram criadas 28 normas regulamentadoras, ou seja, no marco de 1974, onde se legalizou a função de segurança do trabalho, os dispostos, né, houve 4 anos de estudos para que chegasse essa condição de realizar, de termos os profissionais relacionados à segurança do trabalho. Em 1983, a portaria 33, de 27 de outubro, alterou as normas regulamentadoras e introduziu, né, na NR4, a questão dos riscos, né, que é o risco físico, químico e biológico.
Então, nós tivemos essas questões das normas regulamentadoras sendo cada vez mais atualizadas e revisadas conforme eram feitos os levantamentos dos riscos. Em 1985, a Lei 7.410, de 27 de novembro, oficializou a especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho e criou a categoria de técnico de segurança do trabalho. Então, voltando um pouquinho aí, em 1974 foram iniciados, enfim, os cursos de formação, mas só houve o reconhecimento da profissionalização em 1985. Ou seja, ficou-se um período sem aquela questão que muitas vezes a gente fala assim, é reconhecido pelo MEC, o curso que nós estamos fazendo é reconhecido pelo MEC? Não é reconhecido? Quem é que inspeciona? Quem é que dá registro? Quem é que faz a parte de supervisão? Inspeciona a conduta do profissional? Então, só em 1985 isso começou a ser possível. E nós temos em 1986 que também começou a regularizar as profissões de enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem do trabalho. Agora, em 1994, a NR4, em 1990, desculpa, a NR4 ela foi atualizada e o SESMIT foi então criado, né, dentro da NR4. Aí foi formada as funções de engenheiro de segurança do trabalho, de médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e, enfim, o cargo ao qual eu ocupo com maior orgulho, que é ser técnico de segurança do trabalho. Então, a linha cronológica que eu acabei de dividir com vocês, ela trata-se aí de marcos relacionados à saúde e segurança do trabalho. Que eu não consigo falar sobre qualquer item relacionado à segurança do trabalho sem a gente conhecer as lutas que foram travadas antes para que hoje tivéssemos, né, a segurança do trabalho tão atuante, tão eficaz, né, e tão empoderada, por assim dizer. Porque hoje a gente tem um poder de conscientizar, a gente tem um poder e tem a cultura e tem a informação para poder formar pessoas que despertem o seu olhar crítico com relação ao ato, à condição, a estar portando seus devidos EPIs, quais são os riscos inerentes a cada função, né? Então, se olharmos hoje numa ótica de prevencionista, que é o que nós somos, porque existem muitos profissionais que distorcem isso. Nós da área de segurança do trabalho temos que entender que a segurança do trabalho ela não é punitiva, ela não pode ser punitiva. Primeiro, ela tem que ser prevencionista, informativa, ela tem que trazer cultura e educação. A punição é o último item a ser aplicado. Temos que ter essa diferenciação de um olhar mais crítico, mas sempre entendendo e buscar entender como o colaborador ele executa a atividade dele. Até mesmo porque só teríamos parâmetros para julgar o que é certo e o que é errado a partir do momento que conhecermos. Porque é muito fácil chegarmos na área de segurança do trabalho, ver uma atividade acontecendo e falar, está errado e para. Mas você conhece os riscos que estão gerados através daquele trabalho? Talvez o profissional que realiza isso, esse tipo de trabalho, devido a esse tipo de condição, ele apenas não foi instruído. E eu vou falar de particularmente experiências que eu vivi. Experiências que no começo da minha carreira podem até cair em descrédito, né, por algumas pessoas, mas isso já aconteceu comigo e talvez tenha acontecido com outros profissionais também. Eu me lembro bem, quando eu comecei, eu trabalhei numa grande empresa, né, de papel e celulose na região onde eu moro, e lá despertou essa condição e essa vontade de fazer parte da segurança do trabalho. A princípio, como todos os profissionais, como uma boa parte dos profissionais, eu vim pelo salário, porque era o único curso técnico que tinha realmente um salário pré-fixado. Porém, eu me apaixonei pela área a partir dos momentos que eu comecei a acompanhar alguns acidentes e vi como os profissionais de segurança do trabalho agiam, que eles não estavam se importando na questão de como aconteceu, tal, porque não, eles criaram um mecanismo
para minimizar ou neutralizar para que não acontecesse mais. E aquilo me intrigou. E foi onde eu fui buscar cada vez mais e mais, me acheguei ainda mais àqueles profissionais e procurei entender. E com isso, eu comecei a verificar que o acidente ele pode ser prevenido. E nessa época eu era mecânico de manutenção. Eu vim da área de manutenção, trabalhei muito tempo com manutenção de máquinas, lubrificação de máquinas, movimentações de máquinas pesadas, trabalhei no ramo têxtil, trabalhei no papel e celulose, trabalhei na área de marmoraria. Então, assim, eu tenho uma carreira extensiva profissional e alguns conhecimentos que as minhas ocupações me trouxeram. Mas voltando à parte de segurança do trabalho, eu aprendi muito enquanto eu trabalhei nessa empresa. Mesmo sendo como mecânico, me despertou um olhar crítico sobre segurança do trabalho. Fui buscar, fui estudar. Quando eu, em si, comecei a trabalhar em si mesmo, foi na construção civil. E eu me lembro muito bem que eu tenho um mestre, porque hoje, além de professor, também é meu amigo, o professor Manuel, que ele sempre falou muito em sala de aula, que a área da construção civil é uma das áreas das mais hostis, porque muitas vezes os colaboradores que estão ali não são ou são mal instruídos ou não têm cultura de segurança do trabalho. E para mim foi um desafio muito grande. Entrei numa empresa a qual havia já segurança do trabalho, mas não ia muito bem. E comecei a aprender, tentar desenvolver, existia muita dificuldade, mas ao passar do tempo eu fui ganhando experiência, fui ganhando primeiro a experiência em lidar com as pessoas, que é importante, e quando você é um profissional de área de segurança e começa a lidar primeiro com as pessoas, você começa a entender algumas coisas que hoje, né, eu tenho uma gestora que ela fala muito sobre resiliência. E eu comecei a entender lá atrás o que era resiliência quando você começa a ter o contato com pessoas. Eu tenho uma das histórias que eu carrego comigo, que é um colaborador que com 22 anos já tinha uma história assim de vida que me deixou estarrecido. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, cuidava de irmãos, entrou no estado de depressão, tomava medicamento, mas por estar longe da família, usava muita droga, bebia muito. E aquilo me despertou a entender o que a segurança do trabalho realmente tem que fazer, que é zelar pela saúde dos colaboradores, que é zelar pela integridade física, mas também psicológica de cada colaborador. Então, de uma forma bem geral, foi muito bom ter ficado na construção civil. Eu saltei de uma empresa que tinha uma estrutura muito pequena e pulei para uma outra empresa que tinha uma estrutura muito grande, que foi um projeto, um dos maiores projetos que eu participei da minha vida, que foi a construção de um shopping, ao qual eu aprendi muito, profissionais que passaram, que eu passei pela vida deles, mas que eles passaram pela minha vida e também me deixaram cicatrizes, não, me deixaram marcas muito boas. Porque quando a gente fala de marca, geralmente se arremete a cicatrizes. Não, eu tive marcas muito boas de profissionais muito bons. Eu tinha um profissional que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele, que ele chama-se Everton de Assis, e assim, é impressionante a capacidade de absorção que ele tinha de normas e de leis. O mais impressionante disso tudo é que eu aprendi muita coisa com ele, mesmo ele sendo muito mais novo do que eu, mesmo ele tendo se formado há menos tempo, né, o tempo de formação dele, experiência menor que o meu, mas assim, eu aprendi com aquela pessoa coisas que hoje eu levo para a vida. Mas por quê? Porque a segurança do trabalho é isso, é um aprendizado constante, é uma multiplicação de aprendizado, né? Então, nessa cadeia nesse ciclo de aprendizado, houve-se, né, momentos altos e baixos com relação à segurança do trabalho. Eu, particularmente, posso mencionar que eu tive momentos que eu olhei a segurança do trabalho como uma situação e não como uma profissão. E todas as vezes que eu fiz isso, eu enxerguei que um ponto-alvo é as pessoas, que nós temos que falar com as pessoas. Mas aí é que tá, cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas características, cada um tem o seu caráter, como lidar com isso,
como fazer com que as pessoas sigam a segurança do trabalho, que elas entendam, que virem cultura para elas, assim como é cultura para mim, como profissional da área de segurança. Então, eu comecei a entender primeiro qual era a dificuldade que ele tinha como profissional. Profissionalmente, qual que era a dificuldade? O que que abalava aquele profissional? Por que que ele muitas vezes se negava tanto ou se recusava tanto a usar o equipamento de proteção individual? Só quem usou um capacete e um cinto, né, tipo paraquedista o dia inteiro numa laje, num concreto, num sol escaldante, hoje sabe o qual, como e qual é o sentimento que aquele profissional tem. Então, você fala, tem que usar o equipamento de proteção individual. Ok, concordo plenamente, tem que ser usado. Mas primeiro vamos entender se o equipamento que estamos adquirindo, se são realmente o que traz um conforto para o colaborador, se realmente é aquele que traz uma segurança para o colaborador. De uma forma geral, o dispositivo da norma, né, a norma regulamentadora NR6, que fala de equipamento de proteção individual, que teve uma última revisão agora, que acabou de ser publicada, a última revisão dela foi no dia 28 de julho de 2022, né, agora, recentemente, e tem aquelas características que cabe ao empregador, cabe ao empregado, né? A gente fala muito sobre essa questão de responsabilidades. O empregador, ele tem que adquirir o equipamento correto, ele tem que fazer o uso, a fiscalização, tem que fornecer, tem que fazer as trocas. E, de contrapartida, nós também temos o que cabe ao trabalhador, porque é muito fácil julgarmos somente o empregador. O empregador isso, o empregador aquilo. Mas vamos naquela condição a qual, por exemplo, eu posso mencionar bem, porque eu também sou um colaborador, que me cabe, que é usar de uma forma correta o equipamento de proteção individual, que é utilizar apenas para aquela finalidade que é destinada. E nessa questão de finalidade destinada, eu lembrei de um fato muito curioso, quando eu iniciei, né, a minha vida profissional. Um colaborador, ele usou o plug de inserção auricular na área do nariz. E para mim, aquilo, em primeiro instante, né, eu fui lá abordar o colaborador. Eu falei, meu amigo, por que você está usando o protetor auricular no nariz? Não, porque o pessoal aqui, eu acabei de chegar na obra, eu tenho 2 dias só, e o pessoal falou que isso aqui é para me colocar no nariz, para que eu não inale o pó. Aí eu falei, então, meu companheiro, vou pedir para você me acompanhar. Levei ele na sala de segurança, a gente sentou, fizemos um treinamento, eu expliquei para ele qual era a finalidade de cada EPI que nós usávamos naquele momento e por que usávamos. Aí entra naquele fator que cabe ao empregador, sim, realizar o treinamento com mais e mais ênfase, num espaço de tempo cada vez menor. Por quê? Quando você começar a fazer e se tornar frequência, vai chegar um tempo que não vai ser mais uma obrigação e uma cultura. O próprio colaborador já vai se sentir incomodado em não usar. Isso aconteceu ao longo. Mas também vamos continuar nessa parte de responsabilidade do trabalhador. Responsabilizar-se pela higiene, conservação, nas áreas, nas obras, nos ambientes que os trabalhadores não fazem, que é zelar pelo seu equipamento individual. Simplesmente zelam e acham que a empresa tem por obrigação a trocar. Só que eles esquecem que a empresa ela realmente tem a obrigação por lei em substituir. Mas quando é comprovado que isso foi feito por negligência do parte do colaborador, ele também pode ser onerado lá na sua folha de pagamento em relação ao valor daquilo. Então, o que eu vejo hoje com relação à segurança do trabalho, o que eu vejo com relação à instrução, a treinamento, que, de uma forma geral, estamos andando muito bem, está sendo muito positivo. Inclusive, as revisões que estão acontecendo das normas regulamentadoras estão sendo muito positivas. Eu, ao contrário de alguns profissionais da área de segurança,
né? Também tenho formação jurídica, e eu vejo que toda lei, toda norma em si, ela tem que sofrer uma atualização, porque a condição a qual foi criada as normas há 20 anos atrás não é a mesma condição de hoje, a gente evoluiu muito. Então, por que não reformular? Por que não olhar com novos horizontes essas normas? Por que não buscarmos, hoje, adequar de uma forma melhor? Porque em algumas normas ainda, lá no começo, quando você começa a ler a norma, está escrito assim: essa norma, aqui, ó, o objetivo dessa norma é estabelecer requisitos para aprovação. Em alguns casos, eu falo assim, essa norma é para restabelecer. Vou pegar uma mais atual aqui para ler para vocês. O objetivo dessa norma é estabelecer disposições gerais, né? Mas, porém, aqui fala o seguinte: o objetivo da norma é estabelecer requisitos mínimos. Mínimos. Nós sempre trabalhamos a norma regulamentadora ou a questão da própria CLT. Ela fala sempre em questões mínimas, ou seja, esse é o básico que teremos que ter sempre. Sempre. Quesitos mínimos, quesitos mínimos. Então, se começarmos a fazer os mínimos e evoluímos muito nessa condição, de uma forma até muito significante, hoje você tem uma lista que é relacionada às questões do trabalho infantil, uma lista que pontua aquelas pessoas que são reincidentes em trabalho escravos. Nós temos hoje a inspeção de segurança do trabalho que acontece. Nós temos as questões do Ministério Público, que está olhando com um olhar muito diferente com relação à segurança do trabalho nas indústrias. Nós temos as questões ambientais. Então, de uma gama muito grande, nós evoluímos e significantemente, nós evoluímos para a questão de segurança também. E isso foi muito bom, né? Eu, como profissional, posso mencionar isso cada vez mais e afirmar com mais e mais autoridade que evoluímos, estamos num processo de evolução constante com relação à segurança do trabalho. E eu costumo, quando eu sempre participo de entrevistas de emprego, e eu lembro muito de uma entrevista que eu fiz com a minha atual gestora, que foi o seguinte: existem dois tipos de segurança do trabalho. Uma a qual pertence à legislação, que fala sobre as normas, sobre as condições de CLT, todas essas partes, e tem uma segurança do trabalho que é formada pelas empresas, que tudo não pode, que você está ali só para preencher. E eu lembro com grande ênfase que ela olhou para mim e ela falou: eu tenho muita experiência na área, eu sou uma profissional, eu gosto das coisas muito certas, e o que eu quero fazer é mudar a cara de uma empresa, eu quero mudar a cara da empresa, eu quero fazer com que a segurança do trabalho seja um marco, que alcancemos números muito significativos a acidentes. O nosso objetivo sempre é o acidente zero, sempre é o acidente zero, né? Sempre é a conscientização, sempre é chegarmos ao alvo, que é não termos acidente, não termos pessoas afastadas por doença. E ao longo do período que eu estou nessa empresa, nós conseguimos feitos muito grandes. E eu fico muito orgulhoso, mas não orgulho de soberba, mas orgulho profissional em saber que estamos mudando, que estamos fazendo, que é possível prevenir, que é possível resguardar a vida do colaborador, o psicológico do colaborador, ter um olhar mais crítico com relação à saúde dele e acompanhar hoje, você ter o pessoal de gente e gestão que hoje olha com outros olhos os colaboradores, de uma maneira que antigamente falava assim, nós éramos números que apresentávamos números. Hoje não, hoje somos olhados como vidas, como pessoa, como colaboradores, como seres humanos, e isso tem sido muito bom. Eu tenho visto e tenho vivenciado que muitas empresas têm partido desse princípio, tratar o ser humano como ser humano e não como um produto. E isso tem feito toda a diferença. Poder apoiar, dar apoio psicológico, dar apoio profissional, poder ajudar nas questões familiares. E eu me sinto orgulhoso em saber que eu estou num lugar que as pessoas são chamadas e se perguntam assim, tá tudo bem com você? Como que você está hoje? A sua família está bem? Você está precisando de alguma coisa?
E me deixa muito feliz em saber que eu participo de vida de muitos colaboradores. Muitos colaboradores me procuram e falam: ô, Leandro, tudo bem? Pô, vamos bater um papo? Pô, vamos bater um papo. Aquela questão de feeling, né? De se colocar no lugar do outro, de ter a resiliência, de tentar entender o problema. Então, como técnico de segurança, eu aprendi muito, aprendi que a gente é um pouquinho psicólogo, nós somos um pouquinho também pais, somos um pouquinho irmãos, somos amigos, mas o que a gente não pode esquecer nunca, que somos profissionais, que está ali para garantir a integridade física de cada colaborador que executa a sua jornada laboral. Eu fico muito satisfeito quando eu deito minha cabeça no travesseiro e vejo e percebo que hoje eu encerrei o dia sem nenhum acidente, sem nenhum quase acidente. Isso, para mim, é grandioso. A minha consciência tranquila. Eu, Leandro, sou técnico de segurança desde 2014, aí, um pouquinho antes até, por sinal. Também sou formado na área de manutenção mecânica, sou formado na área de lubrificantes, né? Tenho esse conhecimento. Sou formado na área de jurídica, tenho essa questão jurídica enraizada. E o principal, eu aprendi e tenho aprendido todos os dias que a vida ela é mais importante, mas desde que a vida também tenha aquela qualidade, a qual nós devemos nos proporcionar, executando as nossas atividades com respeito, com conscientização, com segurança, e isso tem sido muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade, doutora, obrigado. Estou à disposição para um Nós que próximo evento. agradecemos. Muito obrigada, Leandro. A história da segurança ela é um pouco extensa, ela é um pouco chata, até a gente chegar no viés que é explicar o que cada norma fala, os atributos de cada norma, como cada norma se posiciona, como devemos nos posicionar. A gente tem que conhecer primeiro algumas características da segurança do trabalho. Não Mas achei adianta muito falar interessante a história. Achei interessantíssima a história. Não conhecia, achei muito interessante. então, eu fiz o meu TCC de formação jurídica no curso técnico, justamente sobre a desídia. Então, eu fui entender toda a história de segurança do trabalho para saber onde a desídia se aplicava. O que é a desídia na área de segurança do trabalho, o que é a desídia dentro da CLT. Então, eu aprendi muito. E, assim, doutora, prezados, eu estou à disposição sempre, estou honrado, para mim é grandioso.